Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e eu peguei aqui de novo o nosso A Quick Primer for Old School Gaming para a gente continuar esse mastigar página a página dessa cartilha do Matt Finch que foi publicada lá em 2008, liberada gratuitamente, para trazer um olhar dele de como a gente pode melhor aproveitar as ferramentas do D&D original e adjacentes, inclusive do Swords and Wizardry, que é um produto dele, e todo produto próximo a gente pode usar a mesma inspiração. Uma das cartilhas que eu acho super legais para essa jogabilidade tem tudo a ver com o que a gente fala e a gente aborda aqui no canal. A gente vem mastigando, né, página a página, tópico a tópico, e a gente entrou no último vídeo nas dicas para mestrar o jogo, né? Dicas de mestragem, falei um pouquinho da introdução e do tal do mestre, o caminho do vaso chinês ou vaso Ming, e agora a gente vai falar do tal do mestre, o caminho da cabeça do alce. A gente usa como suporte sempre a versão traduzida do Café com Dungeon, versão também gratuita, né, traduzida pelo pessoal do podcast Café com Dungeon. Então agora vamos lá, o tal do mestre, o caminho do cabeça de alce. Então vamos lá, o tal do mestre, o caminho da cabeça de alce, né? A gente vai fazer um pouquinho uma resenha sobre isso. Então vamos começar página a página. O que o Finch está trazendo aqui pra gente? Olha o que ele começa falando. Sem testes de localizar e sem rolagens para obter informações automáticas. Os jogadores não conseguem gerar soluções por meio de rolagem de dados ou checando as suas fichas de personagem. Eles precisam pensar. É assim que as habilidades do jogador entram no jogo. Compare esses dois exemplos de exploração de uma sala na qual há um compartimento secreto escondido atrás de uma cabeça de alce na parede. Então vale sempre essa ressalva, né? Essa ressalva não, essa observação. É um material escrito com uma base filosófica em cima da cultura chinesa. Então o Tao tem esse espírito de seu caminho, né? O Path. E o cabeça de alce é um exemplo que ele dá aqui para mostrar uma interação com a ficção. Então ele usa a cabeça de alce como esse exemplo filosófico para trazer isso para a gente como exemplos. Então aqui ele vai dar um exemplo do estilo moderno e do estilo clássico. Lembrando que como esse material foi publicado em 2005, o estilo moderno tem uma inspiração estruturada principalmente em cima da terceira edição. Aliás, esse material publicado em 2008, né? Um material que tem em cima da estrutura da terceira edição, que tinha 8 anos ali de lançamento, e já começando de forma embrionária o conhecimento da quarta edição. Mas vale, a gente pode fazer uma projeção na estrutura de jogo da Hasbro, do Dungeons and Dragons, já sobre a gestão da Wizards e da Hasbro, que começou na terceira edição e na quinta edição não é tão diferente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Opa, um pouco torto aí. Trazer aqui mais para o meio, ó. A misteriosa cabeça de alce. Então ele vai trazer aqui no estilo moderno. João Ladrão, nós abrimos a porta. Há algo na sala? Aí a pessoa que está mestrando fala. Nenhum monstro. Tem uma mesa, uma cadeira e uma cabeça de alce pendurada na parede. Aí o João Ladrão. Eu faço uma busca na sala. A minha perícia de busca é mais 5. Eu rolei 19, então 24. Aí a pessoa que está mestrando fala assim. Boa rolagem. Você descobre que a cabeça do alce desliza para o lado e existe um painel secreto atrás dela. Aqui eu quero fazer uma ressalva, tá, gente? Quem tá assistindo aí o vídeo, lendo isso aqui, e é acostumado com a quinta edição, e até as anteriores, é óbvio que aqui tá extremamente caricaturado, né? A gente sabe, inclusive na orientação do design da quinta edição, quem pede a rolagem é quem tá mestrando, não é quem tá jogando. Então isso aqui tá exageradíssimo, né? E na prática até errado. Mas ele usou para tentar reforçar um ponto que eu vou tentar argumentar, vou apresentar argumentos em cima disso, mas não é bem assim que funciona. Mas eu vou explicar por que a gente acaba chegando, né? Por que ele acabou chegando nessa conclusão em alguns casos, tá? Mas vamos fazer um paralelo. Na prática, o que ele está querendo mostrar aqui como exemplo é que existe ali uma tradução, uma tradução entre a interação sua com a ficção, e essa tradução é o teste atributo, né? Agora vamos mostrar no estilo clássico. O Ladino João, que seria o João Ladrão, mas eles já mudaram aqui para o Ladino João. Nós abrimos a porta.
há algo na sala? Então ele começa a mesma coisa. Aí a pessoa que tá mestrando fala assim, nenhum monstro, tem uma mesa, uma cadeira e uma cabeça de alce pendurada na parede. Então começou igual, né? Aí ele fala assim, nós vamos investigar o teto e o chão. Não vamos pisar ainda. Se não tiver nada no teto ou no chão, vamos testar o chão com um bastão de 3 metros. Então eu entro cuidadosamente. Ao mestre, nada, você tá dentro da sala. Ele poderia ter até mastigado um pouquinho melhor, né? Aqui, eu já faço uma ressalva aqui, né? O que eu faria? Eu daria informações da altura da sala, né? Aspectos que podem te dar informação se tem uma corrente de vento, que tipo de piso, o piso é de areia, é de pedra, mas ok, né? Aí o João Ladrão, eu faço uma busca na sala. Aí essa é a pergunta-chave, tá? É uma brincadeira, né? Um jargão muito forte. O que você procura, né? O que você faz? Essa pergunta tem que estar amadurecida na sua cabeça o tempo todo. Não acelera, não. Faz essa pergunta. Como você... É uma pergunta muito legal. Como? Né? Como? Como você faz? O que você está procurando? Aí o João Ladrão. O Ladino João, né? Eu dou uma olhadela na sala, dou uma olhada na mesa, nas cadeiras para ver se tem algo diferente. Então eu corro as minhas mãos por elas para ver se tem algo de estranho. Não. Mestragem sequíssima, né? Não tem nada, você entra na sala. Não tem, tudo bem, mas isso aí é pessoal, né? Não. Aí o Ladino João, eu olho então, se o olho do alce tá me seguindo, algo parecido, por que ele tá pensando aqui, ó? Opa, peraí. Por que ele tá pensando nesse negócio de seguindo? De repente ele imaginou assim, será que tem um encaixe na parede atrás pra pessoa colocar a cabeça ali? Pela cabeça do alce, se olhar a sala, de repente a pessoa tá me observando. E isso num olhar mais mundano, né? Num olhar místico, esse alce pode ser uma armadilha mágica, né? Ele tá me olhando. Então ele falou, ele tá me olhando, né? O olho dele me acompanha? Não, ele não te acompanha. Aí ele falou assim, eu vou checar essa cabeça. Aí olha a pergunta aqui, ó. Como? Pergunta-chave, ó. Como? Aí o Ladino João falou assim, eu giro os chifres, olho dentro da boca, vejo se ela inclina pro lado. Essa investigação... Repare que ele não está usando nenhuma tradução entre ele e a ficção. A interação é direta e mergulhada, imersa na ficção, né? Ele tá lá, eu giro o chifre, eu olho no olho, eu olho na boca. E aí, como ele está testando, interagindo diretamente na ficção, qual é a consequência? Ó? Quando você testou para ver se ele se movia, você percebe que sim, ele foi um pouquinho para o lado. Então percebe que o chifre, né, do alce dá um giro e dá um clique. E aí ele fala, eu deslizo um pouco mais. E aí ele fala, você encontra um compartimento secreto atrás dele. Então, ou seja, essa cabeça do alce, numa situação de preparo de jogo, ela está presa numa moldura e de repente o chifre do alce é uma alavanca que gera um clique e abre essa moldura. E atrás é um cofre, por exemplo, é um compartimento que alguém guarda alguma coisa. E para achar isso que está atrás da cabeça do alce, você precisa ativar o gatilho, que é interagir com a cabeça do alce, procurar ali e dar um clique no chifre, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu vou trazer uma discussão aqui agora para mostrar um pouquinho dessa caricatura exagerada que ele mostrou na 5ª edição, né? Na verdade ele mostrou na 3ª, mas que serviria para a atual, para a edição vigente, né? A 5ª edição do D&D. Por que se chega às vezes nesse tipo de conclusão aqui? Eu vou mostrar essa caricatura para mostrar, né? Tentar amadurecer esse debate, tá? Olha aqui, pessoal, eu trouxe aqui como exemplo, imagina uma cena em que você está em combate com homens lagarto, né? Um povo lagarto. E nessa situação de combate, num primeiro momento, você está jogando o D&D 5ª edição, eu peguei como exemplo 5ª edição, tá? Mas poderia ser a 3ª ou a 4ª, as anteriores a ela. A ideia é a mesma. Imagina que você está nessa cena, uma situação, né, em que você encontrou ali na caverna, num local, um povo lagarto selvagem que veio para cima de vocês. Começou um combate. Logo de começo, na hora que ele veio golpear, você conseguiu bloquear com o escudo e deu uma espadada na barriga dele. Bem como tá nessa cena aqui. Puf! E matou o primeiro monstro lagarto. Eu, mestrando o jogo, eu olho para essa ficção e olho assim, cara, eles estavam em 3-3. Você no primeiro golpe bloqueou o machado e acertou a barriga dele, derrubou ele. Os outros vão fugir. Por quê? Porque eu olho para a ficção e penso assim, eles estão em situação de desvantagem. Nesse momento, eles viram que um deles morreu imediatamente. Os outros que estavam se aproximando já falaram, cara, é uma situação de risco, eu tô com medo
vou fugir. Eu não acionei nenhum gatilho mecânico, não fiz nada, nenhuma interação mecânica. Eu simplesmente, mestrando, eu olhei para aquela ficção, interpretei as criaturas e resolvi fugir com elas. Beleza? Vou trazer um segundo exemplo. Imagina que numa segunda situação parecida, eles estão até com um número um pouquinho maior. Eles estão, por exemplo, 5 contra 3. Mas aconteceu algo parecido. Logo de imediato, o primeiro deles morreu por um feitiço, uma espadada, alguma coisa assim. Aí eu tô mestrando, eu fiquei com dúvida. Eu falei assim, olha, pra mim não tá claro se eles vão fugir ou não. Eu acho que, como tá um número parecido, eles ainda estão ali 4 a 3, né? Pode ser que eles recuem. Como que eu vou fazer? Eu vou sacar de uma ferramenta que é o teste do moral. Então eu vou fazer um teste do moral, vou lançar 2d6. E se eu tirar 7 ou mais, eles quebram. Eles têm moral 7. Se eu tirar 8 ou mais, eles quebram. Se eu tirar 7 ou menos... o moral deles é 7. Se eu tirar 8 ou mais, eles quebram. Se eu tirar 7 ou menos, eles vão manter o posicionamento e vão continuar lutando. Eu joguei. Vocês viram aqui que eu joguei 2d6. Tirei 4. Falei, olha... Tirei igual ou menor ao valor do moral, eles não quebram e continuem lutando. Repare que nessas duas situações eu não olhei para o jogo sobre a ótica dos personagens. Eu estou olhando pelo posicionamento ficcional dos bichos, né? Olhando, eles vendo vocês armadurados, alguém usou um feitiço, eu interpretando os bichos. Mas imagina que você que está jogando, você tem uma ficha de D&D quinta edição. Sua ficha é essa aqui, ó. E eu vou dar um zoom aqui nas perícias, tá? Eu vou dar um zoom nessas perícias para mostrar isso melhor. Na hora que eu dou um zoom nas perícias, reparem que tem uma perícia aqui, ó, que é intimidação. E o seu personagem tem mais 7 nessa perícia. Você é um personagem carismático que investiu ponto ainda para pegar essa perícia. E em nenhuma das duas situações eu usei o teste de intimidação para julgar a cena. Na primeira eu olhei o posicionamento ficcional e para mim estava claro que em desvantagem essas criaturas iam fugir. E numa segunda, pela situação de dúvida, eu resolvi julgar pelo moral da criatura. Nessa hora, o que é muito comum quando você está jogando no D&D quinta edição? De você, com essa ficha, você se sentir prejudicado, né? Você vai falar assim, poxa, mas o meu personagem é carismático. Eu tenho... investiu perícia na intimidação. E isso não entrou em conta no jogo, né? A primeira situação foi simplesmente uma situação ficcional e ele fugiu. Na segunda situação foi um teste de moral que ele passou e a minha intimidação não serviu de nada. Então qual é a diferença se eu tivesse ou não carisma alta? Qual é a diferença se eu tivesse ou não intimidação? Então essa necessidade, aí o que é o comum então? Na verdade, o que eu fazia quando eu mestrava a quinta edição? Eu não olhava tanto direto para a interação ficcional ou pela ótica do bicho, da criatura que estava ali, né? Eu fazia o quê? Então vamos fazer o seguinte, faz um teste de intimidação, né? E se você passar, ele vai fugir. Porque na hora que vocês derrubaram primeiro, você gritou, né? Oh, não sei o quê. Isso pode ter acontecido nos dois casos. Mas a ótica sobre a perícia, ela acaba trazendo um peso muito grande no seu julgar, né? No seu jogar. Então isso, o impacto disso no jogo, ele acaba sendo você olhar pelo teste de atributo como uma forma de arbitrar o jogo. Então eu trago aqui uma imagem de Júpiter, né? Para ilustrar que o peso gravitacional de Júpiter, que é quase 3 vezes maior que o da Terra, ele é como se fosse o peso gravitacional do teste de atributo quando você tem um sistema em que tem uma mecânica central em cima do teste de atributo. E a cabeça do Alce, naqueles exemplos, o exemplo muito caricato do Fint, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal, esse exemplo muito caricato que ele colocou aqui, o que, assim, não é o adequado, né? Não é o certo usando a estrutura de regras. Mas por que a gente acaba chegando, por que se acaba chegando às vezes nessa proposta? É que como você tem uma lista de perícias, como você tem investimento no teste de atributo como mecânica central, é muito comum você acabar enfraquecendo, quase alienando o que está acontecendo na ficção, você buscar explorar, né, esse chifre do Alce, que é um detalhe, é um gatilho, ou no momento daquele, o que você fala, a criatura foge, não foge, ele está em vantagem, ele está em desvantagem, ele sabe, conhece o caminho. Isso acaba tendo um impacto
influenciado pela perícia, pelo teste de atributo. Então acaba que no final, em resumo, você vai resolver pela perícia. Então é comum, quem já está muito engajado nesse tipo de jogar, em que se você acelere o jogo. Então é óbvio que o jogador que não deveria, né, o João Ladrão não deveria ter falado assim, eu vou, minha perícia é mais 5, eu já jogo aqui. Não é isso, né? Ele deveria buscar interagir com a ficção, e é possível de você, dentro da quinta edição, conseguir fazer algo parecido com o estilo clássico. Mas se você não usa perícia, repare que aqui eu não usei a perícia. E se esse cara fosse um investigador, ele tivesse investido expertise, né, o dobro da proficiência no teste, ele tivesse algum tipo de vantagem no teste, se nenhum dado é rolado, ele pode se sentir prejudicado. Porque se isso aqui, no estilo clássico, é feito por alguém que não tem a perícia e resolve, você não consegue ver diferenças de um personagem para o outro. E quando a gente traz aqui, ó, trouxe aqui 2 exemplos de personagens diferentes, tá, de lista de perícias diferentes, repara que essas perícias já nos informam que esses personagens são diferentes um para o outro. E essas diferenças de um para o outro, se eu vou fazer, por exemplo, um jogo de sobrevivência, eu tenho um mapa para mestrar, eu sei que tem uma área mais árida entre montanhas, mas tem uma mata, você escolhe, né, contornar, passar por dentro da mata para chegar no seu ponto de destino, que de repente é um vilarejo, é um local nessa outra mata aqui. E eu faço toda essa gestão da viagem, os desafios que tem ali, de sobrevivência, para encontrar água, para aprender a se localizar, né? Eu faço tudo isso de forma orgânica, interagindo com a ficção, como foi o exemplo da cabeça de Alce. Eu não estou diferenciando esses personagens. E repara que um deles, por exemplo, que era aquele do exemplo, que é um personagem carismático, que tem perícias de intimidação, por exemplo, religião, ele é diferente do outro, que tem percepção, que tem perícias de sabedoria, medicina, que tem a perícia de sobrevivência em destaque. Repare isso aqui. Então, se na hora você está passando por você enfrenta, por exemplo, um problema de insolação, como que você vai confrontar essa insolação? Num estilo de jogo, é você. Como é que você faz? Você vai se hidratar, você vai buscar sombra, de repente você vai viajar só pela manhãzinha e pela tarde, é uma decisão sua. E é muito comum você usar uma tradução disso a partir, por exemplo, de um teste de medicina ou de uma sobrevivência. E ao ter sucesso, o seu personagem sabe como lidar e não você. E é um estilo de jogo. Você está jogando com esse personagem e não como ele mergulhado na ficção. E quando você tem essa tradução em sistemas mais crunch, né, sistemas mais com maior quantidade de informação, o jeito de jogar fica mais enlatado, vamos dizer assim. Ele fica mais padronizado. Enquanto que o outro permite uma interação direta na ficção, né? Então, se você vai se perder ou não, né, como é que você vai encontrar o caminho? Ao invés de você interagir direto na ficção e escolher, olha, você tá vendo um vilarejo lá à distância, né, as ruínas de repente de uma cidade, você vai para lá ou não? Não, eu quero pegar essa cadeia de montanha e virar direita. Então você já vai olhar no mapa anterior, né, eu vou pegar esse mapa, vou pensar, se ele vai virar direita, ele tá indo para cá, ele tá indo para lá. Eu não tô usando nenhuma perícia para fazer essa navegação. Se ele vai beber essa água, ele vai beber essa água. Eu não vou pedir para fazer um teste de sobrevivência para ele pensar que ele pode ferver essa água antes ou coletar água da chuva. Como é que você vai coletar água da chuva? Como que você faz? Ah, sei lá, eu pego meu saco de dormir, coloco por cima aqui para poder coletar, para ele poder escorrer como um filtro em cima do galão. E é isso. A interação é sua com a ficção direta nessa proposta de jogo, né? É uma proposta de jogo para você fazer esse tipo de experiência com o D&D 0E, com o Swords and Wizard, com sistemas que interagem com esse conceito de jogo. Voltando aqui agora na cabeça de Alce, né? No material do Fint, vamos continuar aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Então, a misteriosa cabeça de Alce, com a arte do Fábio. Em outras palavras, rolagens de dado não são um atalho ou muleta para descobrir ou solucionar os enigmas e pistas espalhados pela masmorra. E não só pela masmorra, né? É por qualquer momento do jogo. Então, como você não tem lista de perícias, você não tem o teste de atributo originalmente no D&D, esse jogar ele passa a ser com maior interação na ficção. É muito mais sobre você ali, mergulhado, projetado na fantasia,
do que sobre um personagem que você tá ali jogando com ele, né? Não é o que o meu personagem... Pô, você pode até fazer o que o meu personagem faria, né? Mas é muito mais sobre isso. O que eu faria nessa situação se eu fosse esse personagem. E essa aproximação traz uma interação direta com a ficção, né? Então olha o que ele tá falando aqui, ó. Talvez você esteja pensando, meu Deus, isso parece levar muito tempo, né? Imagina aquela interação com a cabeça de alça, que ele acabou de dar o exemplo aqui. É uma interação muito mais demorada, né? Você consome mais tempo de jogo. É o que ele fala aqui. Certamente esse tipo de exploração detalhada da área de uma aventura ocupa mais tempo nos jogos old school do que nos jogos modernos. Ele fala isso aqui. Mas a Zero é um jogo de exploração, busca e descoberta de como as coisas funcionam, tanto quanto é um jogo de combate, né? Eu gosto de brincar isso, né? O D&D clássico não é um jogo de combate, é um jogo de aventura. Pode ter combate nele, mas não é o objetivo. Game designers, através dos tempos, decidiram que o jogo deveria enfatizar mais as lutas e os momentos cinemáticos, com menos tempo perdido com o lado da exploração. Então, na prática, por que isso que ele está falando aqui, o que ele quer dizer? Por que aqui pareceu tão mais enxuto, né, tão mais curto? Porque no final você simplifica esses momentos de interação no teste atributo, né? No exemplo que eu dei de sobrevivência, você simplifica para onde você vai com um teste de sobrevivência. Você simplifica se a água, a comida que você encontrou ali, ela é uma água, por exemplo, saudável ou não, num teste de sobrevivência. Se a pessoa está com uma doença, você faz um teste de medicina e interpretando o dado te ajuda a chegar numa solução e não investigando a própria ficção. De repente você não tem solução mesmo, e aí você tem que encontrar alguém, algum vilarejo, algum transeunte local, né, que vai te falar, olha, essa pessoa está com sintomas de infecção, tem uma planta aqui que faz um processo de êmese, né, um processo de vômito, e aí você pode ajudar isso para tirar essa infecção, esse veneno, essa coisa que ela comeu. Isso é interação direta na ficção, você não traduz isso rápido, acelerado, com um teste que normalmente simplifica as outras explorações, né, as outras áreas desse jogar, né? Então ele fala aqui, com o passar do tempo, mais e mais detalhes foram colocados nas regras de combate e as rolagens de dados substituíram parte do jogo que era direcionada a mapear, perceber detalhes, experimentar e deduzir. Então aqui, olha que legal, essa arte aqui do personagem mapeando que o Fábio fez é uma arte muito legal para ela trazer pra gente um elemento que é o aprender a navegar por uma dungeon, né? Aprender, e não só pela dungeon, né? Pela região, pela área, dominar a região, uma área que tem mais rios, uma área que não tem, uma área que o caminho é melhor. Você normalmente reduz isso ao teste, né? Você faz um teste de sobrevivência, um teste de atributo. Por isso que eu não gosto do teste de atributo no D&D Old School. Porque se você faz um teste de atributo, uma pessoa tem inteligência 17, para ele não se perder numa navegação, quem está resolvendo isso é o personagem, né? O teste de atributo, é o dado. Se você faz um teste de atributo para resolver uma porta secreta, por exemplo, como a cabeça do Alce, você não está permitindo essa interação na ficção. É a sorte no dado, né? É o lance do dado. Mesmo que você não faça o teste de atributo, que você jogue por uma chance em 6, mas você está resolvendo também. Então isso pode ser feito, mas eu acho que tem que ser mais amadurecida a ideia de que o que eu quero, né, o que eu defendo, é a interação direta na ficção. E normalmente os testes simplificam esse mapear, essa percepção de detalhe, o caminho mais fácil, menos perigoso. Esse é o jogo, né? Aí eu voltando aqui, eu falei pra caramba e acabei perdendo a conclusão dele. Entretanto, não conclua que a parte de exploração em torno do jogo é mais lento. O combate é tão mais rápido nos D&D Zero E que existe mais tempo disponível para isso. Eu concordo, é o que eu falei. O D&D clássico, D&D Zero E e derivados próximos não se propõe, ou não é proposto ali, na melhor forma de usá-lo, na minha análise, como um jogo de combate. Se você ficar saltando de combate em combate, né, como é na 5ª edição, por exemplo, que normalmente você tem que ter vários combates para consumir recurso, se você faz isso com D&D Zero E, você vai ter uma experiência péssima de jogo. Ele já falou isso lá no começo, né? É um jogo de exploração, um jogo de aventura, um jogo de interagir diretamente na ficção. Em alguns momentos você vai combater,
né? Na minha experiência, uma sessão de 0E permite que os jogadores entrem em muito mais combates e investigação do que o mesmo tempo que o jogo permitiria numa sessão de D&D 3E, porque o jogo é mais rápido, eu concordo com ele, né? Aí lembra que foi em 2008, então a quarta edição tinha acabado de ser lançada, ele fala. A quarta edição parece ter um sistema de combate mais rápido que a 3E. Lê do engano, né? É tão mais lento quanto, cara. Eu que joguei uns 2, 3 anos de quarta edição, tinha sessão que você chegava pra quarta edição e jogava a sessão inteira um combate. Que loucura, cara. Principalmente em níveis mais altos, porque principalmente no começo, né? Você ia inflando o ponto de vida e os recursos não acompanhavam. Mas ele comenta aqui, ó, o jogo não está disponível há tanto tempo, então quando esse texto foi escrito, eu joguei pelo menos umas 3 sessões só. Aí ele fala, mas o que eu disse acima parece ser verdade, talvez em um nível um pouco menor, ou maior no caso. E isso vale também para a quinta edição, tá? Se você joga D&D quinta edição, faz uma reflexão de quanto tempo você investe nos combates. Os combates são mais lentos. Por que eles são mais lentos? Porque os personagens são melhores. Eles têm mais pontos de vida, você tem as 3 Death Saving Throws, né, as salvaguardas contra a morte, 3 vezes para avaliar se ele quando ele chegar a 0 ou menos, você tem muito mais recurso de cura, então isso vai, conforme vai subindo de nível, os combates vão ficando mais lentos nesse ponto, e você vai buscando resolver o jogo mais pelo combate, porque o resto é muito facilmente resolvido nos testes de atributo e nos recursos, né? Então faz essa reflexão. Agora vamos ver os comentários, tá? Não tem comentário ali pra cima, né? Vamos ver aqui. A Aline aqui, ela faz um comentário seguinte. Talvez os jogos na 0E consigam distribuir de forma mais equilibrada os 3 pilares do D&D moderno. Exploração, interação e combate. Os combates são de fato rápidos e com isso sobra mais tempo para exploração e interação social. Eu até aqui penso o seguinte, o D&D moderno, D&D quinta edição, por exemplo, que se vende como um jogo de 3 pilares, isso não existia ou não existe não existia nos textos do D&D 0E e próximos. Por quê? Porque tudo era o jogo, né? Você não tinha esse momento de interação social, momento de exploração, momento de combate. Tudo era o jogo de forma muito mais interconectada. Então, enquanto você estava explorando, poderia rolar um encontro aleatório. Esse encontro aleatório pode virar uma negociação, ele pode ser resolvido por negociação, você pode fugir, pode combater, tudo tá ali, é tudo jogo, né? Você não tem essas cenas espalhadas que agora é um momento de negociação, agora é um combate, né? Vou abrir o grid aqui pra gente poder combater. Jogadores iniciantes levam mais tempo na exploração por estarem acostumados ao estilo de jogo. Com o passar do tempo se torna mais natural e fluido. Sim, mas é muito legal mergulhar esse tempo na exploração. Isso é o comentário da Aline Terumi, tá? Que foi uma das tradutoras lá do Café com Dungeon, junto com o Balbi, com o Carlos, aqui, o Carlos Silva, o Carlinhos Malvadeza, faz um comentário aqui, ó. No old school, muito do ritmo de jogo é ditado pelos jogadores e por sua atividade em explorar e resolver situações. O mestre arbítrio propõe desafio, enquanto os jogadores ditam o ritmo da exploração através das suas atitudes e procedimentos, ora mais cautelosos, ora mais... Exatamente. Então uma coisa que é muito legal, né, nessa experiência de mestrar, eu percebo que o ritmo do jogo, o fluxo do jogo depende de quem está jogando, né? Porque eu tô ali para arbitrar o jogo. Então como você está arbitrando o jogo, você planeja o desafio e faz uma gestão, uma moderação disso. Então o ritmo do jogo, se ele vai ser mais lento, se ele não vai, se você vai interagir com a cabeça do alce ou não, é com você, né? Isso é com você. Deixa eu fazer alguns comentários adicionais sobre isso. Olha aqui, pessoal, eu trouxe aqui um mapa de uma dungeon, né? Para a gente poder analisar esse mapa. E reparem que quando a gente olha nesse mapa, a gente tem alguns elementos na sua mestragem. Por exemplo, um Szinho, que é uma porta secreta, tá vendo? Olha que legal. S na parede, em D&D clássico. Aqui outro S aqui, ó. Significa portas secretas, né? São portas secretas que você pode investigar nesse modelo. Outro aqui, ó. Nesse modelo da cabeça com alça, um compartimento. Como que você vai fazer? Pensa, se você estiver fazendo um design, né, planejando uma aventura dessa, ou se você pegou esse mapa e não tem isso detalhado, pensa nisso. Como que é essa porta secreta? Que gatilho pode ser ela? Esse gatilho é um clique de uma tocha, de um suporte para a tocha que está na parede, que é um gatilho disfarçado, é uma maçaneta disfarçada. Como que é isso? Pensa nessas interações, na investigação inteira, né? Eu trouxe aqui uma arte da famosa vara de 3 metros, né? Olha aqui. E aqui é uma arte até caricaturada. Olha o tamanho dessa vara. Olha esse tamanho aqui gigantesco.
E aí, o que ele fala lá de bastão de 3 metros, ou eu gosto de usar de bastão de exploração, ela, na verdade, como eu falei, os mapas do D&D clássico, eles foram organizados em escala de 10 em 10 pés, né? Para poder ficar rápido, você pensar, porque o deslocamento também é múltiplo de 10. Então, se uma pessoa, um grupo de carga leve movimenta 40 pés, numa exploração eles movimentam 120. Então, se eles estão andando por esse corredor aqui, ó, 120 pés são 12 quadrados, você conta rápido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o que você imagina? Que se eles começarem uma exploração daqui, e o posicionamento da porta aqui, por exemplo, o posicionamento ficcional deles foi o quê? Como é que você faz? Ah, eu vou usar o bastão de exploração para ficar pressionando o chão com cuidado para ver se tem alguma placa que me mostra uma chance de ser pressionada. Aí a outra pessoa, olha, enquanto isso eu vou olhando para cima e para os lados para procurar se tem alcova, alguma criatura, alguma coisa escondida ali que passa despercebido. A outra, eu vou ficar de costas pro grupo, andando devagarzinho, olhando para trás, ver se eu ouço ou se eu vejo alguma coisa. E nesse movimento de exploração, você sabe que num turno eles vão andar 12 quadrados, porque eles estão de carga leve, dá 120. Então isso fica você olha o mapa muito rápido e consegue traduzir na mestragem isso muito fácil, né? E essa vara de 10 pés, ela foi planejada simplesmente para te mostrar que eles conseguem explorar, que é possível explorar um pouquinho à frente, né? 10 pés à frente, um quadrado à frente, né? No mapa clássico. Então ela não é bem de 3 metros, tá? Isso aqui é uma caricatura exagerada, mas é um bastão de exploração que você faça 2 metros, né? Pode fazer de um tamanho mais acessível, mas esse bastão é uma experiência meio perdida no D&D atual, tá? Eu que mestrei muito terceira, quarta e quinta edição, eu não me lembro tão recentemente, né, até quando eu parei de jogar quinta edição ali em 2018, mais ou menos, eu não me lembro dessas experiências de você ir andando devagarzinho, explorando. Isso era muito usado quando eu jogava Cyclopedia lá nos anos 90, e agora, de novo, de 2018, mais ou menos pra cá, quando eu voltei a mestrar e jogar nesse estilo que a gente aborda aqui no canal, que é o estilo vintage, né? E esse tipo de coisa é interagir na ficção. Se você tá andando em exploração e tem uma placa ali que é uma armadilha, um alçapão, você vai anunciar, porque ele está em exploração, ele está investigando, ele está avançando, interagindo direto na ficção usando o bastão. Você tem um alçapão, olha, você percebe um alçapão, você percebe que uma das placas ela afunda um pouquinho mais, o desenho dela é diferente das outras. Algumas coisas assim de interação na ficção, né? Pensar nesses gatilhos, nessas explorações que faz parte do jogo, né? Esse é o jogo. O jogo tem envolvimento com isso e é isso que vai disparar encontro aleatório, que vai disparar uma situação de combate ou não, né? De riscos assumidos. Quando você pega essa arte clássica da Tomb of Horrors, por exemplo, que tem um monte de esqueleto caído em volta de um diamante, né? A própria antecipação do diamante é a interação que tá se passando, né, do gatilho de que aquilo ali pode, de repente, ter um glifo, uma magia, uma maldição que desintegra, né? Quem tá em volta, mata matéria orgânica, alguma coisa, um raio da morte, né? Alguma coisa assim. E é interagindo na ficção. Você não vai faça um teste de insight, sei lá, um teste de sabedoria, te dá dica. Não, a interação é direta na ficção, nesse tipo de proposta de jogo, né? Bem por aí. E é isso. Esse é o caminho da cabeça do Alcyon, o misterioso caminho da cabeça do Alcyon, um aprendizado que, no final das contas, o resumo é: explore a interação direta na ficção. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.